é. Gente, que Caramba, Kurt história Cobain. bizarra. Olha o que aconteceu. Faz 32, quase 32 anos da morte do Kurt Cobain, né, que foi estabelecido como um caso de SUI. Vocês sabem, porque não pode falar nessas coisas, porque cai live no YouTube. Mas uma pessoa que tira a própria vida. Esse foi o laudo da época da morte do Kurt Cobain. Aí agora uma equipe independente de cientistas forenses ele estudou os documentos da autópsia do Kurt Cobain e os materiais da cena do crime. E eles encontraram inconsistências. E agora estão pedindo para o caso ser reaberto, porque para eles é um caso de homicídio. Então vamos tentar entender aqui. O que eles falaram? A gente tem aqui um investigador chamado Brian Burnett. Ele deu uma entrevista ao Daily Mail e ele explicou que a conclusão de homicídio foi resultado de uma análise exaustiva da autópsia e que esse resultado revelou sinais inconsistentes com uma morte instantânea por arma de fogo. Vamos lá então. A investigação resultou em um artigo que foi depois revisado por várias pessoas do International Journal of Forensic Science, muito inglês aqui, Uau! e apresentou 10 pontos de evidência, sugerindo que o Kurt Cobain foi confrontado por um ou mais agressores que o forçaram a ter uma overdose de heroína para incapacitá-lo antes que um deles fizesse o disparo em sua cabeça, né, e colocasse a Caramba! arma em um dos seus braços e deixasse uma carta de SUI falsificada. Bom, de acordo com a Tá. versão oficial, o Kurt Cobain faleceu em 5 de abril de 1994, aos 27 anos, vítima de um ferimento autoinfligido por uma espingarda na casa dele em Seattle, tá? O legista do condado de King considerou sua morte um SUI por meio de uma espingarda Hamilton modelo 11 calibre 20. Aí entra o pessoal do estudo recente. Há coisas na autópsia que nos fazem pensar. Essa pessoa não morreu tão rapidamente por causa de um tiro. A necrose do cérebro e do fígado ocorre em caso de uma overdose e não em caso de uma morte por espingarda, disse Hum, a pesquisadora Michelle Vinkins, que é parte desse grupo, apontando para danos em órgãos associados à privação de oxigênio. Para a Michelle, ela disse: "Parece que alguém armou um filme e queria que você tivesse certeza absoluta de que foi um suicídio. tá. O recibo da arma está no bolso dele. O recibo dos cartuchos está no bolso dele. Os cartuchos estão enfileirados aos seus pés", apontou a Michelle. Como uma cena. Supõe-se como uma cena, tipo como se tivesse sido armado. Ela continua aqui. Hum, Supõe-se que devemos acreditar que ele fechou as agulhas e colocou tudo em ordem, tudo de volta em ordem, depois de se injetar 3 vezes. Porque é isso que alguém faz enquanto está morrendo. Será que é isso mesmo? Isso foi uma ironia. Do tipo assim, você vai aplicar heroína na sua veia 3 vezes e depois você vai e guardar bonitinho no estojinho ali? Provavelmente, se você entendi. injeta a heroína 3 vezes no seu braço, você não está em condição de organizar isso. É isso que ela quis dizer, entendeu? Provavelmente você está tão alterado que você não colocaria bonitinho de uma forma limpa. E ela falou que na cena estava tudo bonitinho de uma forma limpa. E que ela falou que cena de pessoas que tiram a própria vida não são cenas limpas. É o que ela quis dizer. Bom, a polícia que investigou o caso disse que o Kurt Cobain injetou em si mesmo 10 vezes a quantidade normal, mesmo para um usuário já acostumado. E que Caramba. com essa Já foi uma dose essa letal. essa dose seria basicamente impossível ele ter feito esse disparo. Aí vem aqui de novo o pessoal que está fazendo a análise. Ele estava morrendo de overdose, então mal conseguia respirar. Seu sangue não estava circulando direito. Isso significa que o cérebro e o fígado não estavam recebendo oxigênio, estavam sofrendo com a Hum, falta de nutrientes e por si só desligando, né? Aí tem também inconsistências no estado da mão do cantor, que estava coberta de sangue.
algo comum em casos semelhantes, e na arma cujo tamanho e peso seriam incompatíveis para o uso de quem quer tirar a própria vida, ainda mais nas condições que ele estava no momento, ou seja, 10 vezes a dose letal de heroína, mais o Sim. peso de uma espingarda. Além disso, esse grupo de investigadores forenses apontou que no corpo de Kurt Cobain, que ele poderia ter sido movido na cena. Por quê? Porque tem sangue Ixi. na camisa dele na parte de trás. E a única Tá. maneira de o sangue ter chegado à camisa dele é se Kurt Cobain fosse levantado e se sua cabeça estivesse para baixo. Não tem sangue na mão dele. Não há sangue no resto da camisa, mas há uma grande mancha de sangue na parte inferior da camisa. Isso tudo Caramba. analisado da cena do crime. Vem agora da cena da morte, não se sabe se é um crime. Bom, a carta também que ele deixou foi levantado dúvidas, porque falaram que o início da mensagem é de autoria do cantor, mas que se trata apenas de sua suposta saída do Nirvana, que não menciona nada sobre cortar ali, sobre tirar a própria vida. Aí segue aqui a análise. Há 4 linhas na parte inferior. Se você olha bem para o bilhete, verá que as últimas 4 linhas estão escritas de forma diferente. O texto é um pouco diferente. É maior, parece mais rabiscado. Então, ou seja, parece que a carta, ele teria começado a Começou escrever por essa alguma carta coisa. por algum motivo de tipo, putz, vou sair do Nirvana porque é isso que eu quero, e alguém teria terminado essa carta por ele. Bom, o Instituto Médico Legal de King se defendeu das alegações. Eles falaram o seguinte: nós trabalhamos em conjunto com a polícia local, realizamos uma autópsia completa e seguimos todos os procedimentos para chegar à conclusão de que a causa da morte foi suicídio. Apesar das novas conclusões, um porta-voz do Departamento de Polícia de Seattle informou ao Daily Mail que o caso não será reaberto. Esse tipo Cara, de coisa envolvendo faz Kurt tempo, Cobain hein, que tem isso aí. não é Faz de hoje. tempo. É, Não é de faz hoje. tempo. Faz tempo e Todo mundo muito se colocava na conta da Courtney Love, da Courtney inclusive, Love. porque Exato. foi ela que encontrou, né. Tem aí várias, isso assim, teorias da conspiração, desde, sei lá, um ano depois ali da morte do Kurt Cobain, teve um documentário britânico que investigou as circunstâncias da morte, envolveram ali Tem a Courtney vários, tem Love. vários. Tem Tem o outro Kurt que saiu em Courtney, 2015, tem Soaker in vários, Bleach. Esse Cobain Mountain of a Hack de 2015 é muito bom. Quer dizer, bom, Uhum, não pode ser bom, porque é triste, né. sim, Na é muito verdade, triste. tudo que diz respeito ao Kurt Cobain é muito triste, porque ele era um cara que sentia dor, né. Ele Uhum, ficou viciado em droga para tentar apaziguar uma dor física que ele tinha. é, E, puta, é uma tristeza. E aí essas relações essa coisa da Courtney Love é de muito tempo, desde a época. Porque a Courtney Love, ela uhum. era um pouco vista como uma Yoko Ono, assim, que acabou com os Beatles, porque é Sim, sempre uma mulher, né, nunca é um desentendimento sempre, entre nunca eles. é o cara que não quer Não, mais. jamais, é sempre uma mulher. Então, assim, ela era meio vista como alguém que estragou a relação do Kurt Cobain com a banda, tinha uma coisa Uhum. meio assim, ela era totalmente porra louca, ela também não se dobrava, né, ela tinha essa personalidade que é muito fácil de culpabilizar, porque não era uma santa Sim. evangélica virgem e tal, e era uma mulher super, né, ativa e tal, na música inclusive, super ou igual a ele, né, na mesma Uhum. intensidade, digamos assim. E aí E muita vale gente que lembrar sempre também, traz amiga, isso, que estava é, rolando talvez um divórcio, que talvez tivesse uma infidelidade dela, que ia ser litigioso, que tinha aí um bilhete do Kurt Cobain que falava que ela era uma cadela com espinhas que sugava o seu dinheiro. Então, assim, tem muitas coisas que trazem que talvez eles não fossem esse casal perfeito, que já sim. estivesse muito complicado e que para ela fosse muito interessante
que ele saísse de cena. Tudo isso sempre foi muito especulado, mas depois Sim. foi tudo descartado, não teve nada que se Exato. confirmasse. Até as pessoas aqui Exatamente. no chat, a gente pode trazer, elas estão questionando, tipo, vocês acham que é interessante, depois de tantos anos, revisitar uma coisa dessa? Para que mexer com isso? Lá, lá, lá. Aí até a Lígia lembra aqui, ó, desde a época os primeiros policiais falaram isso, inicialmente foi tratado como homicídio e do nada passou para suicídio, em horas. Aí, assim, É. do nada, não sei, Lígia, porque é isso, às vezes pra gente é do nada, mas pra investigação, né, a Não é. cena do crime e tudo isso, se houve um trabalho bem feito de perícia, deve ter embasado essa conclusão do homicídio que agora foi refutada, mas veja, as investigações não vão ser reabertas, porque para você reabrir uma investigação, precisa ter fatos novos e tal. Pelo visto, Sim. esses que foram levantados não são considerados relevantes, né. É. O que Sei eu acho lá. que a gente tem que lembrar é que na época, a gente tem aí um casal autodestrutivo, como Cláudia está Sim, dizendo aqui. Os 2 usavam muitas drogas, os 2 tinham diversos problemas. Não dá para saber o que aconteceu de verdade, se o que a investigação agora apurou é verdade ou não, se foi a Courtney, se não foi. O que seria interessante desse caso é que, se uma investigação foi mal feita, ela poderia, ter um desfecho diferente. Pode ser que ele tenha tirado a própria vida, pode ser que alguém tenha feito isso, não estou dizendo que foi a Courtney Love, eu estou dizendo que, quando existe uma investigação mal feita para A ou para B, tá errado. Alguém pode ter sido inocentado de forma errônea ou acusado de forma errônea. Então, assim, é muito sério quando uma investigação, ela é contestada, ela tem furos, ela tem falhas. Porque é sim. isso. Porque alguém pode ter sido preso injustamente, como a gente vê acontecendo desde que o mundo é mundo. Ou Ou como não ter sido bandidos podem preso, estar né. É. exatamente, ou como bandidos podem estar soltos. Então, a meu ver, o grande problema dessa investigação particular envolvendo a morte do Kurt, não é a Courtney Love, não é o problema do Kurt Cobain com droga ou com qualquer outra coisa. É uma investigação policial que talvez não tenha sido feita da forma correta. Porque ele era um cara público, porque ele era um astro do rock, porque tinha que resolver isso rápido, porque Resolver a isso imprensa rápido, amiga. pedia uma Quando eu resposta. fazia o caso a caso, falava-se muito disso, quando há muita pressão popular, a polícia, dependendo, ela se sente pressionada a dar uma resposta, que nem sempre a resposta é correta, né, porque fazer essa Uhum. pressão para as coisas acontecerem de forma tão rápida, É, pode sim comer bola, pode sim, é. deixar de endereçar alguma coisa importante. Então, que fique aí o alerta, a Sim, gente segue acompanhando, mas a investigação não vai ser reaberta, mas como a gente é bem fã, e eu acredito que vocês também, né, pelo número de comentários aqui, é é isso, né, acho que são casos icônicos que as pessoas revisitam frequentemente, até o Pavoneador trouxe, ó, continuar investigando é normal, até hoje investigam Jack